Todo mundo tem algo feio dentro de si. E, por mais que as pessoas tentem esconder, e muitas vezes, por conta das pessoas esconderem, acabamos acreditando que somente nós temos algo de ruim dentro da gente. Talvez você que esteja assistindo esse vídeo ainda não me conheça. Meu nome é Jonathan Ribeiro, sou terapeuta há aproximadamente uns 9 anos já. Vai fazer 9 anos esse ano. E hoje eu quero te falar um pouco sobre isso que temos dentro da gente e que a grande maioria das pessoas, inclusive eu, constantemente queremos esconder isso ou evitamos olhar para isso. Essa coisa dentro da gente, Freud vai dizer que a mente tem um mecanismo de censura. Quando ela se depara com algum conteúdo que mexe, impacta muito com a imagem que gostaríamos de ter de nós mesmos, ou seja, este conteúdo que é parte de nós conflita com aquilo que gostaríamos de ter como imagem de nós mesmos. Então, o próprio inconsciente possui um mecanismo de recalque. Por conta da censura, ele recalca lá no inconsciente. Isso fica no inconsciente. Porém, as manifestações disso, angústias e etc., continuam se manifestando na sua vida. Um outro homem, um psiquiatra chamado Carl Gustav Jung, conhecido por umas frases muito conhecidas aí na internet, como por exemplo, até que você se torne consciente, o inconsciente irá dirigir a sua vida e você irá chamar isso de destino. Para Jung, ele chama isso de sombra. Todos temos uma sombra. Um lado de nós que escondemos, lutamos para esconder de nós mesmos, fingir que não existe e também esconder das outras pessoas. E aí que eu te pergunto, será que dentro de você consegue perceber que talvez tenha algo que você esteja tentando fingir que não existe? Como por exemplo, às vezes somos invejosos, às vezes somos orgulhosos, às vezes somos preconceituosos, às vezes somos homofóbicos, às vezes somos machistas, às vezes somos chatos, às vezes falamos mais do que deveríamos. E aí pode ser que de vez em quando alguém sinalize para você que, você tem isso, está acontecendo isso. Só que você acaba falando, não, que isso, é engano seu. E quanto mais você esconde para Jung, essa sombra, quanto mais você nega ela, e lógico, eu estou falando aqui de uma parte disso, tem coisas muito mais profundas, coisas que podem ser muito mais obscuras, coisas e desejos seus que você fica tentando esconder. Eu não estou falando que você vai sair por aí revelando essas coisas para as pessoas. Eu estou falando o seguinte: primeira coisa, é importante que você aceite que você é humano e humanos têm isso. Segunda coisa, falando dessa sombra, desse lado que nós escondemos de nós mesmos e tentamos esconder dos outros também. A questão é, aquilo que está escondido não é trabalhado. Aquilo que você finge que não existe não é trabalhado. Então, se eu finjo para mim mesmo que, na verdade, eu não sou orgulhoso de jeito nenhum, eu não sou machista de jeito nenhum, eu paro de observar isso e paro de me auto-vigiar para poder mudar esses comportamentos machistas, ou homofóbicos, ou preconceituosos, sei lá o que for, qualquer coisa. Então, como eu disse em um outro vídeo que eu gravei, se você quiser limpar a sua casa à noite e ainda por cima quiser fazer isso com as luzes apagadas, é muito difícil. Por isso, quando se diz o seguinte, aceite esse lado seu que você tanto luta para esconder dos outros, não significa que você vá conviver com ele pelo resto da vida. Significa o seguinte, para de ignorar que esse lado existe. Para de ignorar que você tem esse problema, que você sofre disso, que você tem esse excesso, que você tem esse exagero, que você tem esses pensamentos horríveis, que você tem esses desejos horríveis. Aceite isso, porque você é ser humano, assim como eu.
Eu também já tive muitos desejos e pensamentos e vontades e manias, etc., que podem ser consideradas para muitas pessoas horríveis. Você, eu e todo mundo pode ter muita coisa que pode ser considerada abominável, principalmente no nível de pensamentos e desejos. Então, aceitar não vou mais fingir que isso não existe. Se existe um trabalho para ser feito dentro de mim, na minha mente, se existe algum trabalho para ser feito com as minhas emoções, se existe alguma coisa para ser resolvido com terapia, eu vou olhar para isso e vou buscar resolver isso. Se os meus relacionamentos estão dando errado e todo relacionamento aparece um problema e toda pessoa que eu arrumo sinaliza que eu sou de tal jeito e que eu tenho que melhorar isso, eu vou parar de ficar falando para todo mundo, para todo esse relacionamento que surgir, que é coisa da cabeça dele, é coisa da cabeça dela, e vou vou experimentar olhar para isso. E se for verdade? E se realmente eu for desse jeito? E se realmente eu tiver esse defeito? E aí você começa a expandir sua visão. Aquilo que você não quer ver, você não vai ver. Aquilo que você ignora, inclusive, esse é o mecanismo psicanalista, né, do porquê existe o recalque. Existe uma mente, e aí tem primeira tópica e segunda tópica, a gente não vai se aprofundar nisso, mas vamos botar aí a primeira tópica, que é inconsciente, pré-consciente e consciente. Então, tem o inconsciente, vamos botar aqui abaixo, inconsciente, e aí tem o pré-consciente e o consciente. Show! Aquilo que a mente considera que é abominável, inaceitável, para quem? Para o ego, que é um nível que está mais no pré-consciente e no consciente, para você, tá? Que é inaceitável para você, que seria inaceitável. Isso, às vezes, não é inclusive só um defeito, um extremismo, às vezes é inclusive um trauma também. É por isso que às vezes na terapia uma coisa pode emergir e isso pode doer, só que dói, porém a partir deste momento que isso emergiu, você tem uma oportunidade para trabalhar isso. Então, no momento que emergiu, agora podemos trabalhar isso. Mas vamos lá. A mente censurou. Por que censurou? Não pode, não quero isso, não aceito. Vai lá para o inconsciente. Fica lá. Só que não desaparece, não é trabalhado e, pelo contrário, pode ser alimentado e continuar crescendo, como se estivesse crescendo escondido. Imagine que um rato, passou um ratinho desse tamanho aqui, ó, entrou no seu quarto. Só que você não quer se incomodar, melhor fingir que não existe, ele vai sair. Só que ele se escondeu ali. E agora, todas as noites, quando você dorme, ele sai, ele come alguma coisinha que você deixou cair no quarto. Daqui a pouco, esse rato vai estar desse tamanho. Vai que não é nem um rato, vamos dizer que é um gambá, um bicho ainda maior. Daqui a pouco vai estar desse tamanho. E quando tiver desse tamanho, vai ser muito mais difícil. Tá? É melhor você pegar ele filhotinho lá, e se for um ratinho, né, nem precisa matar ele. Solta ele em algum lugar por aí, para que ele viva. Mas voltando para cá, para dentro da sua mente, tá? Qual é o outro grande problema? Eu vou levar só mais alguns minutos. Um outro grande problema é que se você achar que só você possui sombra, só você possui esse lado obscuro, só você possui pensamentos horríveis, praticamente inadmissíveis, ou sentimentos também, ou vontades, desejos, você vai ficar se culpando por isso e vai ser muito mais difícil aceitar. Eu tô te falando verdadeiramente do fundo do meu coração. Todo mundo é assim. Raras exceções, um ser iluminado, um santo, uma pessoa que tem uma mente muito pura, ou talvez uma criança ali de 3 anos de idade, dependendo da criança, inclusive, mas a grande maioria, 99,99% das pessoas, todo mundo, tem isso dentro de si. E a grande maioria realmente nega. É por isso que às vezes você vê pessoas extremamente religiosas, extremamente conhecidas, às vezes por ser praticamente um santo, daqui a pouco uma notícia absurda da pessoa fazendo uma grande besteira. Aquilo que tiver dentro de você, olha para isso e vai por mim. Aceitar isso e
poder trabalhar isso, poder entender que, poxa, eu sou humano, tá? Vai fazer com que você consiga trabalhar isso de uma forma mais leve e tranquila, vai te tornar uma pessoa mais humilde, vai te levar a compreender os seres humanos com mais facilidade, vai te tornar uma pessoa até melhor, tá bom? Você, inclusive, pode, um vídeo para um assunto para um outro vídeo, ser tímido, ser antissocial e ter vários problemas por consequência de estar negando esse lado seu. Espero que eu tenha ajudado. Muito obrigado se você assistiu esse vídeo até aqui e nos vemos em um próximo vídeo. Valeu!